enquanto não coloco a minha apresentação, pois ela vai versar sobre o transplante hepático numa doença muito particular, que é a paramiloidose amiloidótica familiar. É uma doença de raiz portuguesa e, como se vai ver na apresentação, aparecerá em lugares do mundo onde os portugueses, na altura das descobertas marítimas e com a nossa imigração dos anos 90, acabaram por habitar e serem os culpados da disseminação desta doença. Pois a agenda desta comunicação será: primeiro falarei sobre a doença, depois alguns aspectos históricos do transplante hepático, os prós e contras, o registro mundial, os nossos números, a nossa experiência, a sobrevida e os fatores de prognóstico, a evolução da doença depois do transplante e, o que é mais importante hoje, é a seleção dos doentes para transplante hepático. Este é o primeiro registro clínico de um doente com paramiloidose e foi no nosso hospital, e aproveito para uma homenagem ao professor Corino de Andrade, que foi o médico que descobriu esta patologia e é responsável pela primeira publicação na revista Brain, em 1952, sobre o primeiro caso de paramiloidose amiloidótica familiar. Pois é uma doença em que 90% desta proteína TTR mutada é produzida no fígado. Para além disso, e vamos ver a repercussão desse fenómeno, também é produzida autonomamente nos plexos coroideus, nas meninges e na retina. Pois o que acontece é que esta proteína anómala passa para o sangue, em vez de se aglomerar em tetrámeros, ela dissocia-se em monómeros, que acabam por agregar e sedimentar em filamentos que acabam por depositar em órgãos como o nervo, o rim, o coração, a pele e a própria glândula tiroide. Há muitas mutações desta proteína anómala e isto engloba um espectro que vai desde um fenótipo muito mais neurológico, como é o caso da portuguesa, que é a V30M, isto é, a valina 30-metionina, e que, por exemplo, a variedade sueca, que é uma mesma mutação, mas que a diferença é que o início da doença na variedade sueca é muito mais tardio e o início da doença é muito mais precoce. E este espectro vai desde um fenótipo muito mais neurológico até ao outro posto, em que é muito mais cardíaco, com um prognóstico muito pior, mesmo após o transplante. É sabido que esta doença é sempre fatal, isto é, se não houver terapêutica, neste caso não houver transplantação ou outra alternativa terapêutica, o desfecho é sempre fatal, numa média de 10 anos. Isto é a tal distribuição geográfica que eu tinha falado. Realmente notam-se 3 picos, um em Portugal, a sua origem, outro na Suécia e outro no Japão. O resto dos pontos onde esta doença aparece tem a ver com, como eu falei, com a imigração da nossa população. O primeiro transplante por PAF foi realizado na Suécia em 1990 e em 1991 há a primeira publicação sobre este transplante. É dito neste artigo que 90%, ou a grande maioria, ou quase a totalidade da proteína TTR mutada após o transplante desaparece do sangue. É também dito que 6 meses após o transplante a doença estabilizava. Este segundo ponto é que já não é bem verdade aquilo que se pensava na altura. Alguns aspectos históricos. O primeiro transplante, como acabei de dizer, foi realizado na Suécia em 1990. O primeiro transplante em Portugal foi realizado em 1992. Em 1993 foi aceite o transplante como uma arma terapêutica para esta doença e somente 18 anos depois, em 2011, aparece uma alternativa, que é a droga que toda a gente conhece, o tafamidis. Pois temos fatores a favor do transplante e fatores contra. A favor, pois, temos que contra temos que alguns aspectos, isto é, alguns déficits, continuam a progredir após o transplante, de uma forma diferente, como vamos ver. Temos imunossupressão destes doentes e é uma cirurgia major. A favor, pois temos estabiliza a doença e aumenta, sem dúvida nenhuma, a sobrevida. Claro que temos que sempre entrar
neste raciocínio com novas opções terapêuticas, como o tafamidis, que apareceu em 2011, e outras que estão em desenvolvimento. Pois temos, e é sabido, que há uma redução superior a 90% da proteína mutada no sangue após o transplante. Isto tem efeitos variáveis, dependendo do que estamos a falar, que irei falar também sobre isso, tem efeitos variáveis nos déficits provocados pela doença. Isto tem que ser contraposto com a morbilidade e a mortalidade do transplante para fazermos uma seleção muito criteriosa destes pacientes. O registro mundial do transplante para a amiloidose é sediado no Instituto Karolinska, na Suécia, em Estocolmo, e até o fim de 2016 tinham sido transplantados em todo o mundo cerca de 2.200 doentes, dos quais metade em Portugal. Isto dá-nos uma ideia do que destes doentes transplantados ainda são dados deste registro, que a mutação mais frequente transplantada é aquela que eu falei, e que é a nossa, que é a portuguesa, que é a Val30-MET, e a sueca a seguir, e as outras em muito menor escala. Em Portugal temos 3 centros de transplantação, um no Norte, um no Centro e um no Sul, e esta é a distribuição pelos hospitais do número de transplantes feitos desde o início: 384 em Lisboa, 327 no Porto, no meu centro, e 260 em Coimbra. Pois a nossa experiência, desde maio de 95, quando realizámos o primeiro transplante hepático, do dia 25 de maio de 1995 até janeiro de 2018, realizámos 1.320 transplantes, dos quais 357 foram para esta patologia. A média de idade foi 38 anos e não havia grande diferença entre o sexo masculino ou feminino. 9 destes doentes foram feitos transplantes duplo, isto é, hepático e renal. Neste momento, constitui 27% da nossa casuística, e este número tenderá a diminuir porque, como também vamos ver, cada vez menos estes doentes são transplantados. Isto foi o número de doentes que nós transplantámos desde o início por ano só para a amiloidose, e verifica-se que em 2011 há um decréscimo, e esse decréscimo tem a ver com a introdução de tafamidis. Estamos agora a notar que começa a haver um aumento de doentes para transplante, até porque os resultados com o tafamidis não têm sido aqueles que eram esperados. Este gráfico é importante, tenho-o apresentado várias vezes, porque este gráfico demonstra exatamente que o transplante altera a história natural da doença. Isto é, o doente que não é transplantado tem uma mortalidade certa ao fim de 12 anos, como eu disse, é fatal numa média de 10 anos. E vê-se aqui que a curva de sobrevida com o transplante é completamente diferente. Portanto, o transplante altera a história natural da doença. Este gráfico mostra-nos a sobrevida dos doentes. Ao fim de 20 anos, 55% estão vivos, mas aqui estão incluídos todas as mutações, isto é, não só a nossa, a portuguesa, que é a que tem melhor prognóstico e tem o início da doença muito mais cedo, mas aqui estão incluídas todas as mutações. A nossa sobrevida do nosso hospital nos nossos doentes, que é comparável, aos 5, aos 10, e esta é as curvas de sobrevida também do nosso hospital, mas comparando os doentes com paramiloidose e os doentes com cirrose. Numa parte inicial, a curva da paramiloidose é superior, mas estas curvas encontram-se mais tarde, aos 15 anos, elas encontram-se. Aqui, sim, aqui é que se vê a diferença das sobrevidas dependendo da mutação. Verifiquem que mesmo a mesma mutação, a variedade portuguesa e a variedade sueca, que se trata da mesma mutação, mas com fenótipos diferentes, a nossa mais neurológica, a sueca mais cardíaca, o prognóstico é completamente diferente após o transplante, em termos de sobrevida. Um estudo sueco procurou fazer uma análise multifatorial para descobrir quais as variáveis que tinham implicação no prognóstico após o transplante. E chegaram à conclusão de que havia 3, isto é, a idade inferior ou superior a 40 anos, do doente quando é transplantado, a duração da doença até ao transplante, se é superior ou inferior a 7 anos, e o índice nutricional ligado à albumina, se superior ou inferior a 600. E então, estes gráficos não deixam qualquer dúvida
que a curva de sobrevida do doente quando é transplantado abaixo dos 40 anos é completamente diferente da oposta acima dos 40 anos. Quando a duração é inferior a 7 anos e quando é superior a 7 anos, igualmente. E também é exatamente a mesma coisa que se verifica quando os doentes estão mais nutridos ou menos nutridos. Este slide só prova que quando o doente é transplantado, como alguns foram no início, em caquexia, o que se verifica é que a curva de sobrevida do doente sem ser transplantado é superior ao transplantado. Isto é, transplantado doentes que nós transplantamos numa fase inicial, que nos apareciam em cadeira de rodas, não vale a pena. Este é um slide que também está publicado no Registro Mundial da Transplantação da Paraamiloidose, em que cada vez mais ao longo dos anos estamos a transplantar doentes mais novos, mais nutridos e com menos duração da doença desde que ela é diagnosticada. Falaremos agora um pouco sobre as complicações no pós-transplante. Então, sem dúvida nenhuma que é conhecido que os eventos trombóticos, nomeadamente o trombolismo pulmonar e outros, são muito mais frequentes no doente da paraamiloidose após o transplante do que no doente cirrótico, nomeadamente 14% para cerca de 3%, e a trombose aguda da artéria no pós-operatório imediato é, sem dúvida nenhuma, uma diferença muito grande, de 1,5% no doente não PAF para 11,6% no doente PAF, e com predomínio no sexo feminino, que não se consegue saber qual a razão. Foi também um estudo sueco que realizou um score clínico que engloba vários parâmetros, embora este gráfico é o score clínico geral do que é o estado do doente pós-transplante da PAF e o do não transplantado. E como se vê, o score clínico, isto é, a evolução clínica, é muito mais lenta, a evolução clínica desfavorável dos déficits e dos sintomas instituídos é muito mais lenta após o transplante do que se o doente não for transplantado. Por exemplo, à esquerda temos um score motor e verifica-se que as curvas, isto é, a evolução deste déficit motor já adquirido, a evolução é muito mais rápida se o doente não for transplantado e muito mais lenta quando é transplantado. À direita vemos o score sensitivo, que se passa exatamente a mesma coisa. Agora à esquerda temos o score autonómico, também se nota a diferença, no que diz respeito ao impacto visceral, isto é, o atingimento visceral propriamente dito. A diferença já é muito menor. No nosso centro, a doença cardíaca é sem dúvida a causa de morte principal no doente transplantado, causa de morte essa relacionada com a doença PAF. Nós, por norma, no nosso centro, fazemos sempre a introdução de um pacemaker cardíaco antes do transplante. Não é comum esta atitude em todos os centros e também é sabido que não tem impacto na mortalidade por alterações cardíacas de ritmo. No entanto, nós sabemos também que 50% dos doentes, ao fim de 18 anos de transplante, estão dependentes completamente de pacemaker. Nos centros que não advogam a medida de introdução de pacemaker antes do transplante, é necessário um follow-up rigoroso e regular com Holter e ECG para se decidir qual o melhor momento para a introdução do pace. No que diz respeito ao sistema nervoso central, também é sabido que os doentes que são transplantados por PAF acabam por ter muitos mais episódios neurológicos focais que os não PAF. Nomeadamente, 31% dos doentes que são transplantados por PAF acabam por ter algumas destes eventos e somente 5,7% dos outros doentes é que os têm. É sabido que estes eventos neurológicos aparecem normalmente 10 anos depois do início dos sintomas. O que acontecia é que antes do transplante, essa era a média de sobrevida dos doentes e, portanto, não eram conhecidos muitos estes eventos no doente transplantado, neste caso no doente PAF. Como agora temos maiores sobrevidas, aquilo que é sabido e que é conhecido é que estes eventos têm provavelmente muito a ver com as meninges serem produtoras desta TTR mutada de uma forma autónoma. O fígado é só responsável por 90%. O que chegamos à conclusão é que estes eventos neurológicos têm muito mais a ver com a doença PAF do que propriamente
com o transplante. Daí que haver uma diferença tão grande do doente transplantado por PAF e nos outros. No que diz respeito ao atingimento ocular, o transplante não tem qualquer impacto no atingimento. Isto é, o transplante não melhora os déficits oculares. E isto também tem a ver com a produção na retina da TTR autónoma, mesmo que o doente seja transplantado ao fígado, a grande maioria da proteína já não é produzida, mas a nível ocular ela continua a ser produzida. No nosso hospital, no nosso centro, advogamos que, quando o diagnóstico deve ser feito, o doente deve ser visto pela oftalmologia uma vez de 2 em 2 anos. Quando se torna sintomático, a consulta deve ser anual e depois, quando realmente já há doença ocular estabelecida, deve ser visto de acordo com a patologia que o doente adquiriu. As nossas causas de morte principais, sem dúvida que a causa de morte principal no doente que é transplantado por FAF é a infecção e dentro da infecção é a infecção do trato urinário. No que diz respeito à segunda causa, que é a morte por consequências da doença mesmo após o transplante, a cardíaca é de longe a causa de maior mortalidade. E o coração pode ser afetado de 3 maneiras, mesmo na nossa variante, que é a variante com fenótipo muito mais neurológico do que cardíaco, tem a ver ou com deposição da amiloide no músculo cardíaco, com alterações do ritmo e ainda também com a doença autonómica. Isto é um score que foi criado por comparação do que seria a qualidade de vida destes doentes. Foram agrupados várias variáveis condizentes com a qualidade de vida e foram comparados 3 grupos. Um grupo padrão, alemão, um grupo de doentes com 4 anos de transplantação, mas por causas que não PAF, e um grupo de doentes PAF transplantados também com 4 anos de duração. E verifica-se que em todas as características avaliadas a qualidade de vida é inferior nos doentes com PAF. E estes são os dois, ao fim de 20 anos de transplantação da PAF, estes são 22 anos, estes são os 2 grupos de doentes que nós hoje temos na consulta. Do lado esquerdo temos uma doente com 45 anos de média, foi transplantada, tinha 4 anos de doença até ao transplante, já tem 9 anos de transplante, uma doente elegante, uma doente com uma neuropatia mínima, não tem grande atingimento visceral, já tem 2 filhos e estes filhos foram feitos com escolha de embriões e com seleção de embriões, portanto, para não transmitir a doença. E está a trabalhar. No outro lado, temos um espectro diferente. Já uma doente mais velha, já teve 8 anos de doença antes do transplante, já tem 16 pós-transplante, está caquética, tem úlceras de cúbito, já tem sintomas motores e sensitivos severos, alterações da marcha graves, atingimento visceral, já tem doença ocular também muito grave, tem 3 filhos, dos quais 2 têm paramiloidose. E, portanto, o que é que surge daqui? Com toda a nossa experiência, é a seleção criteriosa destes doentes. Continua a ser uma das boas indicações, se não a melhor indicação para esta doença, até para serem drogas diferentes, mas o diagnóstico tem que ser confirmado primeiro e confirmado sempre pelo teste genético e por histopatologia, normalmente por biópsia da glândula salivar. Depois, quando os sintomas aparecem, aí sim, os sintomas autonómicos, que nós temos a certeza que são compatíveis com a TTR mutada, aí sim tentar analisar estes doentes e transplantá-los enquanto eles estão nutridos. Era preciso dizer que não se transplantam doentes sem sintomas, portanto, só ponderamos o transplante quando o doente inicia os seus sintomas, os primeiros sintomas, e aí sim, aí de uma forma precoce. Para quê? Para transplantar os doentes ainda bem nutridos, novos, em termos de idade, sem cardiomiopatia, sem neuropatia avançada. E aí sim, aí eles são colocados em lista de espera para serem transplantados o mais precocemente possível, claro que sempre pensando e dando a oportunidade de outras terapêuticas que vão aparecendo. O que é muito importante?
E acho que foi isso que eu tentei transmitir. É uma boa indicação o transplante hepático nesta doença, mas não podemos dar expectativas que não são realísticas. As expectativas que temos que oferecer aos doentes é que é uma boa indicação, prolonga sem dúvida nenhuma a sobrevida dos doentes e atrasa muito o desenvolvimento da doença. Isso sim, isso podemos transmitir aos doentes. Muito obrigado pela vossa atenção.